Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou com vocês aqui para trazer novamente a palavra do Senhor Jesus ao seu coração, que Deus possa falar com você por intermédio, tá? Desta palavra, deste vídeo. Irmãos, eu quero falar da unção de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo, tá? Aonde no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, Deus agora vai chamar para a obra missionária o apóstolo Paulo e Barnabé. Tá? A Bíblia diz assim, capítulo 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Minaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Paulo e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Tá? E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então vejamos aqui no capítulo 13, tá? Que Deus, tá? O próprio Senhor, o Espírito de Deus vai separar Paulo e Barnabé para uma obra. Tá? E eu quero te trazer alguns detalhes. Observe bem. O Espírito de Deus vai separar Paulo e Barnabé para uma obra. Mas eu quero te trazer aqui no capítulo de número 16, tá? Que houve uma desavença ali, tá? Numa das viagens de Paulo com Barnabé. Ora, os dois, sim, foram separados pelo Espírito Santo para andar juntos na obra missionária. No capítulo de número 15, no capítulo 15 do mesmo livro, vai dizer, e alguns dias depois, capítulo 15, versículo 36, e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse se consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, olha aqui, o versículo 40 do capítulo 15 diz assim: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vejamos, no capítulo 13, o Espírito Santo escolhe, separa Barnabé e Paulo. No capítulo 15, versículo 36 até o versículo 41, nós vamos ver que Paulo, ele abandona aquele que Deus colocou, o Espírito Santo separou para andar com ele. E a Bíblia é tão clara, o escritor vai dizer que ele escreve com uma clareza tão grande, tá? Que Paulo, o próprio Paulo vai escolher a Silas. Tá? É sobre aqui que eu quero falar com você. Ora, Silas, ele tinha sido enviado para ajudar. Silas era um profeta de Deus também. Mas Silas tinha sido enviado pela igreja para estar auxiliando, ajudando Paulo e Barnabé. Mas quando Barnabé olhou, né, e a Bíblia vai dizer que Barnabé tinha o seu parente, Marcos era parente de Barnabé. Mas Barnabé acreditava e confiava
no ministério, no chamado de Deus na vida de Marcos. Por ser apenas um jovem, tá? Uma mente infantil ainda, tá? Imatura concernente à palavra, à missão do Evangelho, tá? Mas Barnabé vai acreditar no chamado de Deus na vida desse jovem. Mas Paulo, vejamos, irmãos, eu não estou aqui, tá, soltando os cachorros em cima de Paulo. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que ministrar ela. Paulo, homem cheio de dons de Deus, cheio da unção de Deus. Paulo olhou para Marcos e não viu aquilo que Barnabé viu. Vejamos. O homem era cheio dos dons. Tá? Cheio de Deus. O maior missionário. E não conseguiu ver em Marcos, ainda criança, aquilo que Barnabé, o seu companheiro, viu. E por causa disso, Paulo não acreditando e Paulo desconfiando, ansioso com Marcos, Barnabé acreditando no chamado de Deus, os dois começam ali uma briga feia. Tá? Irmão, se nós entrarmos em detalhes aqui, nós vamos ver que os dois se grudaram ali por causa de Marcos. E foi tão feia a briga porque Paulo agora ele abandona aquele que o Espírito Santo separou para andar com ele na obra. Tá? Vejamos, olha, Paulo ele tinha dons excelentes. Barnabé era também profeta. Paulo tinha uma visão, tá? Mas não era porque Paulo tinha uma visão concernente à obra que Barnabé ia conseguir, ia ter também andar pela mesma linha de raciocínio, de visão, de experiência concernente Paulo tinha. Dois eram chamados, escolhidos, separados para andar junto na obra. Mas Barnabé tinha uma visão diferente de Paulo. Barnabé acreditou, Paulo já não acreditou. Por causa disso, os dois entram ali em uma contenda. Tá? Então, eu creio que depois eu vou estar gravando um vídeo acerca de Marcos. Tá? O que Deus fez na vida dele. Tá? Eu vou te levar um pouquinho o que Deus fez na vida dele. Marcos, alguém acreditou no seu ministério. Deus levantou o primeiro evangelista a escrever o seu evangelho. Então hoje nós temos Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia. O primeiro ao qual Deus levantou para escrever foi Marcos. Foi o primeiro. É o mais antigo de todos. Tá? Porque alguém acreditou no seu chamado. Louvado seja Deus. Então você tem que acreditar no chamado de Deus na tua vida, tá? Na eleição do Espírito Santo sobre a tua vida. Tá? Vejamos. Então aqui eu quero te mostrar aquilo. Eu quero te mostrar algo dentro desta passagem que eu ainda não ouvi pregação, nem pela internet e nem nas igrejas aonde o Senhor tem me levado. Mas o Senhor transmitiu a mim e me mostrou dentro da sua palavra algo, que eu vou estar compartilhando com você. Paulo aqui ele entra em um pecado grave contra o Espírito Santo, contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo ele entra em um pecado grande. Por quê? Porque ele era para obedecer o chamado de Deus. Mas agora, tá, por dar lugar a uma dissensão e desprezar a visão do seu companheiro, a experiência do seu companheiro, por ele desprezar, ele agora deixa de canto aquele que o Espírito Santo separa para andar com ele. Louvado seja Deus. Por causa disso, Paulo ele vai entrar em pecado gravíssimo. E nós vamos ver a consequência desse pecado. Tá? A Bíblia diz que ele escolhe Silas. Ora, Silas foi enviado pela igreja para auxiliar os irmãos que tinham aceitado Jesus naquela cidade. Mas Silas agora vai entrar em prova diante de Deus. Deus vai provar o caráter de Silas, porque Silas acompanhou toda a discussão
Silas estava lá quando o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé. E Silas agora estava no meio da discussão dos dois. Silas viu Paulo mandando Barnabé, deixando de escanteio. E agora Deus vai entrar, tá? Aprovar o caráter do seu profeta. Paulo chega até Silas e escolhe Silas. Silas aceita. Ora, a visão de um homem, a visão de uma mulher de Deus, dentro de uma situação como essa, era: olha, eu estava lá quando o Senhor separou vocês. Então eu não posso passar na frente do Espírito Santo. Eu não posso aceitar o teu convite. Tá? Porque quem separou vocês foi o Espírito Santo. Silas estava ali para ser a boca de Deus, para unificar aquilo a qual foi destruído pela uma discussão. Mas Silas aproveitou a primeira brecha, a primeira porta para alavancar o seu ministério. Tá? Ele vai aproveitar isso aqui. Deus colocou à prova o seu profeta. E foi o seu profeta desaprovado por Deus no seu caráter. Tá? E por causa disso, lá na frente, esses dois entram pela sentença do seu pecado. Tá? Então, homem de Deus, mulher de Deus, não queira ultrapassar na frente de ninguém para você chegar ao seu objetivo. Espere Deus concluir com no seu tempo, concretizar no tempo de Deus o chamado, a escolha, a unção sobre a tua vida. E possa ser que nessa caminhada Deus vai provar o teu caráter. E possa ser que nesta caminhada o Senhor vai provar você. Não seja um Silas. Louvado seja Deus. Tá? Vejamos. Tá? Então Paulo, ele dá continuidade. Silas abraça esta oportunidade e andam juntos. A Bíblia, ela vai dizer para nós que eles andando e passando sempre no mesmo lugar. Havia ali homens de condições que tinha ali uma escrava. Essa escrava, ela dava muito lucro para os seus senhores. Esta escrava, ela era comedida por um espírito de adivinhação. Tá? E toda vez que Paulo e Silas passavam, esta mulher olhava e dizia: eis ali os homens de Deus. Quero te dar uma revelação dentro da palavra de Deus. Satanás, a Bíblia diz, desde lá do livro de Jó, que se um crente, a igreja, peca diante de Deus, Satanás, ele é aquele acusador. Ele vai diante do Senhor, acusa o seu servo e serva de Deus. Olha, ele pecou, ela pecou, assim a Bíblia relata. Então Deus, por tu ter o Senhor deles e ter o teu caráter, você tem que sentenciar. Você não pode passar a mão na cabeça. Você tem que julgar ele segundo o seu pecado. E Deus, pelo seu caráter, Deus terá sim que dar a sentença do erro e do seu pecado. Por um período de tempo. Até se concretizar pelo caráter de Deus. Eu creio que em breve vamos estar falando sobre o caráter de Deus, o caráter divino, a qual a Bíblia nos dá revelações acerca do caráter do nosso Senhor. Então, o inimigo também sabia que Paulo era uma pessoa cheia de Deus, tá? Era muito fluente nas revelações, discernia tudo, muito usado por Deus. Então Satanás agora vai persuadir, porque Satanás também sabia que Paulo era impaciente. Paulo era uma pessoa que não tinha paciência. Tá? Então o inimigo, ele estudou a vida de Paulo e agora ele armou uma emboscada, recebeu a sentença, porque Deus já tinha decretado a sentença do seu pecado, porque desobedeceu o chamado de Deus, separou aquele que Deus tinha separado para dar com ele, ele mesmo escolhe. Tá? E por causa disso, ele agora começa a usar aquela moça com espírito de adivinhação. Então, todo dia ela passava, o inimigo provocava.
O inimigo usava aquela jovem, diz a Bíblia. Tá? Porque o propósito do inimigo era: Paulo, abre a boca, repreende esse espírito, porque tu tem autoridade, tu tem poder, tu vai repreender, o espírito vai cair por terra, tá? No meio de todos aqui a qual estão, há uma grande rebelião, um grande motim irá acontecer, e por causa desta falha que tu está diante do teu Deus, eu vou entrar, vou fazer a festa na tua vida. Tá? Olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Paulo não aguentou, irmãos, ele caiu na emboscada por causa do pecado. Vejamos o poder que tem o pecado, irmãos. Se pecamos, é uma brecha, é uma porta para que o inimigo entre e faça o seu ninho, a sua festa. Por isso que a Bíblia tem dito para nós: olha, vigiai em primeiro lugar, depois orai. A Bíblia jamais vai dizer ore e vigie. A Bíblia diz vigie e ore, tá? Em todo tempo, seja oração oratória, oração em pensamento e oração em espírito, tá? Louvado seja Deus. A oração em espírito é aquela qual o Senhor nos dá a língua para orarmos, falar com Deus. A oração à mente é aquela que falamos mentalmente com o Senhor. A oratória é aquela que abrimos a nossa boca para conversar e falar com o nosso Deus. Tá? Então vejamos, temos que seguir a Bíblia como a Bíblia diz para nós seguirmos. Tá? Então vejamos, Paulo agora ele vai cair. Por quê? Mas ele não poderia vigiar? Paulo não poderia estar em vigilância? Sim, mas por causa de uma falha, de um pecado, haveria uma brecha, tinha uma brecha. E por causa dessa brecha, a vigilância falhou na hora. Então, a Bíblia diz que de onde ele estava, ele não colocou a mão, ele orou e repreendeu. Espírito de adivinhação, sai desta moça. Na mesma hora, aquele espírito saiu, a moça não adivinhava mais nada, não dava mais lucro para os seus senhores, porque a Bíblia diz que o seu senhor ganhava muito, né, pelo lucro daquela moça. Então, no meio de todos, irmãos, olha o propósito do adversário, no meio de todos, o inimigo buscou envergonhar. Quanto Satanás não busca envergonhar homens e mulheres de Deus, né? Em caráter, em pecado, e derrubar, tá? E humilhar o ministério de um homem e a mulher de Deus, não é verdade? O inimigo, ele busca isso. Satanás, o projeto dele é esse. É envergonhar o homem e a mulher de Deus. Tá? A Bíblia diz que perante todos virem, todos começaram a persuadir os seus senhores, começaram a falar: olha, esse homem veio nos perturbar aqui. E todos pegaram Paulo e Silas, cometeram o chicote, bateram de vara, a Bíblia diz. Bateram no meio de todos. E depois de dar aquela bela surra, colocaram dentro da prisão. Colocaram em um cárcere interior. Eu vou te dar uma revelação aqui sobre este cálice. Essa prisão. A prisão onde Paulo e Silas estavam, tá, era interior, ou seja, haveria prisões em cima das dele, tá? Então a prisão que ficava debaixo, a prisão que ficava interior, embaixo das outras prisões, era que recebia, tá, as defecações dos presos, que defecavam, que urinavam, tudo caia lá embaixo. Vejamos aonde o inimigo buscou colocar os dois homens de Deus por causa de uma atitude de pecado, uma atitude precipitada. Tá? Eles estavam dentro dessa prisão. Mas só que Deus, irmão, quando Deus dá a sentença de julgamento terreno, há um limite. A Bíblia diz que estavam todos ali, os dois ali naquela prisão. Tá? Eu quero te entregar algo, irmão, eu estou falando algo da palavra, revelação da Bíblia. Não é conversação, conversa para boi dormir, tá? Para animar, conversa de animação, é Bíblia. Tá? O momento de Deus dar a sentença se concretizou e Paulo estava ali com Silas preso. Agora, o Senhor olha para Satanás, o acusador da igreja, e diz: olha, a sentença está concretizada. O seu pecado está pago. Eles foram julgados, foram lançados lá, estão sendo humilhados. Então,
está quite. Eles pagaram pela atitude do seu pecado. Agora, Satanás, é a minha vez de honrar, de exaltar numa segunda glória, numa nova unção, tá? É a minha vez de manifestar o meu poder na vida deles, lá dentro. Tá? Então você cantou vitória por alguns períodos, mas novamente você vai ao pó, porque do pó é o teu lugar. Tá? Então a Bíblia diz que os dois começaram a louvar a Deus, lá dentro da prisão. Isso aqui é algo sobrenatural que a Bíblia dá para nós, irmãos. Eles começaram a louvar o poder que tem o louvor, a adoração ao Deus vivo. A Bíblia diz que quando eles começaram a louvar, houve um terremoto dentro daquela prisão. Paulo estava preso com grilhões nos seus pés, tá? Nos seus braços, tanto ele como Silas. Eles começaram a louvar. A Bíblia diz que as correntes caíram das suas mãos, dos seus pés. Houve um terremoto naquele lugar, irmãos. As grades da penitenciária, todos caíram por terra e Deus libertou, Deus tirou de lá. Tá? Só que Deus não faz só isso. A Bíblia diz que o soldado que estava lá naquela penitenciária, ele olhou todo, ele puxou a espada e quando ele viu a cadeia por terra, né, as portas, tudo por terra, ele pensou em se suicidar. A Bíblia dá um relato para nós assim, ele pensou em tirar sua própria vida, porque ele pensou, todos os presos fugiram, e o meu Senhor irá cobrar de mim, eu irei pagar com a minha vida. Então ele pensou em tirar a sua vida. Quando ele pegou a espada para tirar a sua vida, Paulo grita de dentro da prisão, olha o caráter sendo restaurado aí. A Bíblia diz que Paulo grita dizendo, não faça tal loucura contra ti mesmo, porque aqui estamos. Tá? E a Bíblia diz que o soldado, ele pergunta, ele vê algo maravilhoso. Deus não estava somente para exaltar os seus servos e manifestar a sua glória, mas Deus estava também ali para salvar um líder de uma família e toda a sua família. O soldado perguntou, o que farei? O que eu devo fazer para me render, para aceitar a este Jesus? Aí Paulo diz, crê no Senhor e será salvo tu e toda a tua casa. O soldado se converte a Cristo. Tá? Ele se converteu ao Senhor Jesus. Vejamos aqui, tá? O que Deus faz. Tá? O que Deus tem feito. Ó, você que está passando uma tribulação e você já discerniu que isso é algo que você fez que se chama pecado, você está recebendo a sentença de Deus por sua permissão. Tá? E possa ser que você não sabe o tempo, o período que Deus irá, já está decretado por Deus essa sentença. Mas o Senhor me traz para te dizer nesta noite, neste momento, por esta palavra, que quando a sentença de Deus cumprir, uma nova glória, um novo caráter, uma nova unção, a revelação de Deus na tua vida será mais esplêndida, gloriosa, manifestada, glorificada para a glória do teu Deus. Tá? Você que tem tomado atitudes errôneas concernente ao teu ministério, ou você que está pensando em tomar uma atitude e você ouvir esta palavra, tá? Esta palavra te faz recuar e não tome tal atitude, porque a sentença será decretada sobre a tua vida, tá? E você pagará um preço alto por ela. Tá? Se Paulo pudesse voltar atrás, ele voltaria, mas já estava feito. Mas mesmo assim Deus não desistiu. Deus foi em frente. O Senhor investiu no seu instrumento. O Senhor investiu no seu vaso. Tá? E vemos o maior missionário de todos os tempos,
vemos dentro do Novo Testamento. A maioria do Novo Testamento sendo compostos pelas suas escrituras, pelos seus livros, instruído pelo próprio Espírito de Deus. Que Deus possa falar com você, tá? Abrir uma graça de conhecimento, uma graça de vigilância e de unção liberada sobre a tua vida. E seja você uma bênção em nome de Jesus Cristo. Sou teu irmão em Cristo, Leandro Oliveira Teologia. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.